Hora de ficar por dentro do que está rolando no mundo do futebol. O Cid Ramos está aqui do lado para falar de Copa do Brasil, Libertadores e mais, né, Cid? Bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia para todo mundo. E a gente começa com uma tristeza que aconteceu ontem no estádio de Serra Dourada. Você se lembra que há alguns dias, há cerca de 15 dias, quando o Vila Nova fez o primeiro jogo contra o Ferroviário lá no Ceará e empatou em 1-1, muita gente comemorou, muita festa, muita alegria, porque o Vila tinha conseguido lá um grande resultado. E eu avisei aqui, eu disse aqui, olha, tenham cuidado com esse time do Ferroviário, porque era a terceira força do futebol cearense e já fez nessa Copa do Brasil uma peripécia. Ele tirou da Copa do Brasil o Sport Recife, lá em Recife. E o Vila Nova acabou sendo surpreendido aqui. Levou 30 mil pessoas ao estádio e aí perdeu por 1-0. Vamos ver o gol. Foi marcado pelo Ferroviário cobrando falta. E o Vila não teve forças. O gol foi no comecinho do jogo, aos 20 minutos. O Janeiro marcou esse gol de falta aí e o Vila não teve força. Jogou mais uma hora, mais de uma hora, 65 minutos, e não conseguiu. O frustrante é para esse pessoal aí, Michele. Foram 30.374 torcedores, né, ao estádio Serra Dourada. Estava bonito de torcedor, né? Muito bonito. A torcida do Vila fez de novo uma festa linda, mas de novo aconteceu a mesma coisa. O Vila, toda vez que ele enche o estádio, que leva muita gente, raríssimas vezes ele não decepciona. Acho que tem que benzer para tirar essa zica, hein, Cid? Pois é. Toda vez que isso. acontece isso, a torcida sai decepcionada. E aí o que acontece? Eu comentei isso já hoje, vendo muita gente machucada, muita gente triste com o Vila Nova. Eu disse, olha, Vila Nova perdeu o jogo, perdeu a classificação na Copa do Brasil, perdeu R$1.800.000, que era o prêmio, era a premiação para o clube que passou, no caso é o Ferroviário que vai receber esse dinheiro. E além disso, Michele, o Vila Nova perdeu uma coisa muito importante. O Vila Nova perdeu pelo menos uns 20 desses 30 mil torcedores aí que foram ao estádio por algum tempo. Porque o que acontece? Toda vez que acontece isso, a torcida vai entusiasmada, a torcida vai para participar de uma grande festa e sai de lá num clima absolutamente fúnebre, quer dizer, parece que morreu alguém. Muitos desses não voltam nos próximos 6 meses, 1 ano. Eles precisam de tempo para se recuperar dessa decepção. E é essa conta que me parece ninguém nunca fazer no Vila Nova. Alguém tem que prestar atenção nisso, alguém tem que botar um freio nisso e dizer, olha, quando a gente chamar a torcida, isso é a mesma coisa de você organizar a sua casa para fazer uma festa, levar para lá um monte de convidado, e quando você chegar na metade da festa, você começar a destratar todas as pessoas, começar a tratá-las mal. Elas vão embora da sua casa sem nenhum desejo de voltar lá. Mas na sua avaliação, você achou que teve falta de vontade no jogador? Não, Cid? eu acho que não é isso. Uma falta de compromisso geral, uma falta de comprometimento geral de todo mundo, de esclarecer isso, de colocar isso na pauta, nas conversas, colocar isso na cabeça de jogadores, comissão técnica, dirigente. Todo mundo falou, gente, nós não podemos fazer isso com a nossa torcida, não tem cabimento uma coisa dessas. Toda vez que o Vila enche o estádio, a torcida sai de lá decepcionada. É uma coisa muito ruim, é muito ruim para a história do Vila, é muito ruim para o torcedor do Vila. O torcedor sai muito machucado. Michele, as pessoas não têm noção do efeito de um resultado desse para a cabeça do torcedor. Não tem uma pessoa que eu tenha visto hoje que não esteja machucada, que não esteja triste, que não esteja magoada com o que o Vila Nova fez ontem. Isso é uma coisa que uma hora precisa alguém colocar um fim. Bola para frente, então. E quem são os 10 classificados aí para a quarta fase, né? Para a quarta fase da Copa do Brasil. Isso. Olha, o Goiás, o Ferroviário se classificou ontem, o Avaí, o Atlético Paranaense, a Ponte Preta, o Vitória, o Náutico, o Atlético Mineiro, o Inter e o São Paulo. São os 10 classificados. Nós já estamos mostrando aí um clipe dos jogos de ontem, que foram vitória 3-0 no Bragantino, com 3 gols do Neilton. Esses gols aí que a gente está vendo, os 3 gols que o Neilton fez, se bem que o último gol que a gente vai ver, esse é o segundo gol. O último gol que o Neilton fez de uma colaboração do zagueiro sem tamanho. O zagueiro vai tirar a bola, chuta a bola nele e a bola entra. Esse foi um dos jogos de ontem, o Vitória se classificou. Esta aí é a classificação da Ponte Preta contra o Sampaio Corrêa. O jogo terminou empatado em 0-0, já tinha empatado também lá em Campinas, e aí a Ponte Preta, nos pênaltis, venceu a equipe do Sampaio Corrêa lá em São Luís. Aí já é Atlético Paranaense e Ceará. Vitória do Atlético Paranaense nos pênaltis. O jogo terminou empatado em 1-1, um gol para cada lado. E nos pênaltis, a equipe do Ceará perdeu esse pênalti aí,
inclusive com o Romário, que já foi lateral esquerdo do Atlético, e depois o Atlético converteu a cobrança dele e se classificou, tirou o Ceará da Copa do Brasil. Então são esses aí os 10 classificados e esses foram os gols dos jogos de ontem, além, claro, do gol que a gente mostrou, a derrota do Vila Nova. Então vamos falar de uma outra competição, Libertadores. Libertadores. Teve um jogo de brasileiro ontem, foi o Santos, jogou contra o Nacional do Ceará, jogou no Brasil, jogou na Vila Belmiro e ganhou por 3-1. 2 gols do Sacha, os gols do Santos a gente está vendo aí, 2 gols do Sacha e um gol do Rodrigo, o gol do Nacional foi um gol do Bolívar. Agora, a nota triste desse jogo foi essa aí, ó, o Gabigol, o Gabriel, foi expulso, foi desfalcar o Santos pelo menos do próximo jogo da Libertadores e num lance absolutamente bobo, não tinha necessidade nenhuma. Depois o Santos perdeu inclusive um pênalti ainda, poderia ter aumentado a goleada dele, que foi 3-1, poderia ter sido de 4, mas o que interessa é que o Santos vai vencendo. Esse é o gol do Bolívar, o gol do Nacional marcado pelo Bolívar. E aí o Sacha marca o último gol do Santos no jogo, 3-1, uma grande vitória, uma vitória importante do Santos, que vai fazer uma boa campanha até agora na Copa Libertadores. E teve sorteio para os confrontos aí da Liga dos Campeões? Teve hoje pela manhã, inclusive a gente já às 9 horas da manhã já antecipava, não, a gente trazia aqui a informação da formação dos grupos da Liga dos Campeões. Vamos lá, os jogos são esses aí, ó. No dia 3 de abril, Juventus e Real Madrid vão se enfrentar em Turim e Sevilha e Bayern vão jogar em Sevilha. No dia 4 tem Barcelona e Roma em Barcelona, Liverpool e Manchester City, o clássico inglês, vão jogar primeiro em Liverpool. Depois há uma inversão. Quem joga no dia 3 de abril, no caso Juventus e Real Madrid, Sevilha e Bayern, voltam a se enfrentar no dia 11. Aí com mandos trocados, né? O Real recebe a Juventus e o Bayern recebe o Sevilha. E no dia 10 de abril, tem os jogos de volta. O Barcelona vai a Roma enfrentar a Roma e o clássico o inglês entre Liverpool e Manchester City. Aí o segundo jogo no dia 10, em Manchester. Só jogo grande, só jogo emocionante. Vale a pena ver. Ficaram aí 8 gigantes do futebol europeu para essa fase de quarta de final. Bacana. E hoje a gente tem TBC na Copa? Tem TBC na Copa. Vamos ver mais um episódio com a Graça Torres trazendo aí notícias das Copas, da história das Copas. E hoje o TBC na Copa volta com o Mundial de Futebol para a Europa. A neutralidade mantida pela Suíça na Segunda Guerra Mundial poupou a nação da destruição imposta aos outros países pelo conflito. Assim, a Suíça foi escolhida pela FIFA para sediar o 5º Mundial de Futebol. 38 países se inscreveram para disputar as eliminatórias, número recorde até então. A Argentina, mais uma vez, resolveu não participar. 16 seleções se classificaram para o evento, sendo 11 europeias, 3 americanas e 2 asiáticas. A grande atração da competição era o húngaro Puskás, considerado um dos melhores jogadores da história do futebol mundial. Mas a seleção da Alemanha ficou com o título, numa virada histórica por 3-2 na final. E a Hungria foi vítima do mesmo favoritismo que tinha derrotado o Brasil em 1950. Por falar em Brasil, depois da derrota em casa, a seleção trocou o técnico Flávio Costa por Zezé Moreira e até o uniforme mudou. O branco, considerado azarado, deu vez à camisa verde e amarela, usado até hoje. Mas não adiantou muito não. A seleção caiu nas quartas de final, justamente contra o adversário mais temido, a Hungria. E a derrota por 4-2 fez o time que tinha craques como Didi, Nilton Santos e Djalma Santos voltar cedo para casa. E torcedor também tem essa questão de alguns amuletos, algumas coisas assim, situações até hoje, né? Ah, usei tal coisa, tal cor, deu certo, vou usar. Não deu certo, não quero usar nunca mais no jogo. É verdade, tem muito isso. Tem torcedor que é muito apegado a esse tipo de coisa, sorte e azar em objetos. Por falar em azar, viu, Michele? Temos ainda em relação à perspectiva de Copa, uma notícia ruim para a seleção brasileira, para a comissão técnica. O Felipe Luiz, o lateral esquerdo do Atlético de Madrid, estava inclusive relacionado para esses 2 próximos jogos do Brasil contra a Rússia em Moscou e contra a Alemanha, fraturou a tíbia, o perônio ontem, nesse lance aí. O Atlético de Madrid estava jogando em Moscou contra o Lokomotiv e ele acabou num lance absolutamente casual, num lance totalmente inesperado, sofrendo essa fratura. O jogador do Lokomotiv foi tentar chutar a bola, ele tentou fazer o corte, o jogador não acertou a bola, acertou a perna
do Felipe Luiz, e hoje de manhã o Atlético de Madrid confirmou oficialmente a fratura de perônio. Ele está fora da Copa do Mundo, não se recupera antes de 6 meses de inatividade, então está fora. Uma notícia muito ruim para a comissão técnica, que já tem um desenho, né? Embora o Felipe Luiz não seja titular, o titular seja o Marcelo, é um jogador importante que está fora agora. O Tite terá que pensar em outro nome. E um detalhe: tanto que as coisas acontecem com a mesma pessoa, porque o Felipe Luiz, na Copa passada, na Copa do Brasil, aconteceu a mesma coisa, embora não tenha sido uma fratura. Ele era do grupo da seleção que ia disputar a Copa, se machucou 3 meses antes da Copa e não participou da Copa. Quer dizer, esse é um jogador que certamente jamais disputará uma Copa do Mundo na vida, porque nas duas em que ele estava no grupo que disputará uma Copa do Mundo, ele se machucou logo antes, uma fatalidade em 2010 e em 2010 e agora em 2018 ele também não participará da Copa. Chato mesmo. Eu acho que o negócio da tem que sair do Vila, tem que ir para a seleção também, tem que dar uma geral em si. É verdade. E ainda em função, pesado, hein? Tá. E ainda em função de seleção brasileira, a Nike, a fornecedora oficial de uniformes do Brasil, anunciou hoje oficialmente, a CBF faz a confirmação, que nos 2 jogos do dia 23 e do dia 27, contra a Rússia em Moscou e contra a Alemanha em Berlim, serão utilizados já os uniformes que o Brasil vai jogar com eles na Copa do Mundo. O Brasil joga no dia 23 em Moscou com o uniforme azul, que é o uniforme número 2. A Graça falou de uniformes, né, dessa questão de amuleto. E no jogo contra a Alemanha vai usar a camisa amarela, mas já serão os uniformes oficiais que o Brasil utilizará na Copa do Mundo. E amanhã segue o Goianão, né? Amanhã tem jogo e a gente volta aqui para falar sobre eles. Tá certo, Cid. Então até mais. Boa tarde para você. Boa tarde, bom final de semana para todo mundo. Para nós. A seguir, SEI da Saúde da Câmara Municipal vai investigar a falta de UTIs em Goiânia.